sinal. Então, o que acontece? Tadinho, o pessoal está ali um tempão tentando, o pessoal nem volta. O pessoal está tentando ver aqui, então, o que acontece? Tem coisas que não é para você falar. Tem coisas que é para você falar só com Deus. Entendeu? É seu a segredo com Deus, é coisa sua com Deus. Você não tem que falar para ninguém, nem para filho, pai, mãe, não. Você tem que ficar na sua. Tem coisa que é só entre você e Deus. Às vezes seu filho, sua filha não estiver muito madurazinha na fé, não vai entender, vai te falar uma palavra errada, é melhor você ficar quieto. Entendeu? Até rir, então fica quieto na sua, Deus sabe que você está, entendeu? Lá na casa do Jairo, o pessoal lá ria de Jesus lá, quando ele disse que a menina não estava morta, mas não ria. Mas o pessoal lá era tudo incrédulo, Jesus mandou sair todo mundo, ficar só os que crê comigo. Então tem coisas que não é para você abrir para todo mundo. Fica na sua, entendeu? Você vai falar só com uma pessoa que você tenha muita confiança. Entendeu? Seu pastor, sua pastora, se for você sente que é uma pessoa de Deus, você sente uma confiança, você vai lá e fala. Tem muitas coisas que eu não comento com ninguém, mas eu comentei com o pastor de oração, porque eu sei que ele é o nome de Deus, ele vai orar. Porque tem pessoas que você fala a sua vida, elas não vão te ajudar, piora mais ainda. Elas ficam sabendo a tua vida, daqui a pouco fica dando a opinião delas, daqui a pouco sua vida está rolando por aí, tudo qualquer lugar, lá na esquina está sabendo o que aconteceu. Isso aconteceu com uma pessoa, a pessoa falou, poxa pastora, teve uma amizade lá, uma moça que, uma pessoa não, vou falar quem é a pessoa, minha nora. Um dia eu cheguei lá para pegar minha netinha, ela estava conversando com uma moça lá, até tudo bem, a moça estava lá na casa dela, sentada no sofá, conversando, né? Eu peguei minha netinha e fui embora. Aí quando foi ontem, na Santa Ceia, né? Ontem na Santa Ceia, ela, pastora Fabiana, que ela me chama de pastora, não chama de sogra, não sogra não, chama de pastora Fabiana, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Se bem que também ela não está tão errada assim, que eu batizei ela, né, minha nora, eu sou pastora dela. Aí ela falou assim, não tem aquela moça que tem, pastora, ela era tão coisinha, ela ia lá em casa, conversava comigo, tomava um café. Então acredito que ela estava falando da minha vida para todo mundo lá na rua, tudo que eu tenho dentro de casa, que eu deixo de ter, como é que a gente faz lá, como que as crianças brincam. Ela falou tanta coisa, falou até coisa que não é. Fiquei de boca aberta. Eu falei assim, filha, mas não é você estar levando a pessoa. Tem gente que é inocente, você conheceu a pessoa ali, não lá para casa, você sai carregando para dentro da tua casa. Às vezes a pessoa tem um mau costume de pegar a coisa dos outros. Aí você conversa lá dentro do celular, já aconteceu isso, teve um senhor, ele conheceu um homem lá no monte. Isso ele me contando. E o cara disse que não sei se era pregador, que fazia curso de teologia, aquela coisa toda. Aí tinha aquele montão de papel de teologia, pregou para ele aquela coisa toda, e vieram os dois andando. E o cara parece que ia passando por ali, pela rua dele. Não, quem vai em casa tomar um café? Ele, pastor, o papo estava tão gostoso da Bíblia, que ele fazia um negócio de teologia e tudo, que eu convidei ele para ir lá tomar um café, né? O senhor morava sozinho. O homem foi. Ele, pastor, eu fui lá, tenho certeza, minha casa estava trancada, não entra ninguém na minha casa. E eu fui na cozinha fazer um café. O único que teve lá foi ele. Eu deixei ele sentado na sala. Fiz o café, conversando de Jesus, aquela coisa toda. Depois ele foi embora. Quando eu fui procurar o dinheiro das minhas contas, porque ele estava com o dinheiro guardado lá para pagar umas contas dele, não sei o que era, eu queria pagar lá uns troços que ele comprou prestação, não sei se era televisão, som, sei lá. E quando eu fui procurar o dinheiro da minha conta, eu estava junto com o carnê lá embaixo do negocinho, cadê o dinheiro? O dinheiro sumiu, desapareceu. E ele foi a única pessoa, bom dia, foi a única pessoa que entrou dentro da minha casa. Ele quer sumiu o dinheiro. E também não viu mais ele. Você está entendendo?
você tem que ver direitinho quem é que você leva para dentro da tua casa. Você entendeu? Às vezes é inveja, é maldição, amaldiçoa a sua vida. Você precisa de pessoas que abençoam. Você precisa de pessoas que abençoam você. Senhora. Oi. Com licença. A senhora já tem os cartõezinhos que eu te dei? Não, meu amor, não tem não, porque eles limparam aqui a igreja, eu não sei nem onde foi parar. Está guardado aí, eu jogaram fora. A senhora passou para a igreja? O papelzinho? Então, meu amor, não tem, eu não tenho mais o papelzinho não, agora eu estou pregando, tá bom? Tá bom. Não tem não. Aí, o que acontece? É maldição, você precisa de pessoas que te abençoam, não que leva maldição para dentro da tua casa. Você está entendendo? Tem gente que vai para lá, você não sabe quem é a pessoa fala mal de todo mundo. Às vezes tem pessoa encrenqueira, já arruma um problema com todo mundo, está lá dentro da tua casa. Irmão, cuidado com isso. Às vezes a pessoa está até fugindo, está lá tomando café com você. Daqui a pouco bate ela na porta lá, tá entendendo? Eu não conheço, não conhece? Não conhece. O pessoal é assim, gente. Entendeu? É isso. Então você tem que vigiar, cuidado. Jesus, quem traiu ele foi Judas, que comia na mesa junto com ele. Entendeu? Eu falo para você ficar desconfiado de todo mundo, não, mas você tem que vigiar. Eu vi um caso de uma menina que ela foi envenenada. Eu não sei se vocês viram isso, que ela recebeu um presentinho como se fosse um cortejo de um rapaz, um bolo. Tu viu? Ela comeu o bolo, foi envenenada. Aí depois a família descobriu que quem envenenou foi a menina que vivia com eles dentro de casa, o coleguinha dela. E o pai dela falou, nem acreditei, porque ela veio me abraçar, dar meus pêsames, chorando. Foi ela que tinha envenenado a menina. Ela foi criada ali junto com a família, igual filho. Ela ficava com inveja, com ciúme da menina, porque a menina estava conversando com um rapaz que ela gostava. Olha só, como é que o diabo trabalha. Então você tem que ter cuidado. Vigia, tá? E vai lá, daqui a pouco só um documento, só um troço teu lá, você, ai meu Deus, mas você levou para dentro da tua casa, você que você não conheceu. Hoje em dia está terrível, gente. O quê? Ah, eu gosto tanto da senhora, dona Maria, pode tirar só uma fotinha comigo? Aí você vai lá e tira, daqui a pouco vai lá, bota teu rosto lá no reconhecimento facial, pegou um empréstimo do seu nome. O que? Hoje em dia é com foto, né? Hoje em dia é a foto que você tira, tem que vigiar. Oi? Entendeu? Outro dia, minha mãe e eu lá em casa, a gente faz aquela prova de vida pelo meu INSS, tirou o rostinho e pronto, vigiar. Aí ele está falando aqui, ó, no demais mesmo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o que, pessoal? As astutas e ciladas. Às vezes a gente esquece disso. O diabo, ele sempre vai armar uma cilada para mim e para você. Ele não trabalha a força, porque ele sabe que a força ele não consegue derrubar você. Ele conseguiu vencer o Sansão à força? Não conseguiu, porque o Espírito de Deus estava sobre o Sansão. Sansão era muito forte. Ele até arrumou uma emboscada, ele arrumou uma cilada, o diabo, porque ele arrumou 1000 homens para destruir o Sansão. Vai ver que ele pensou, poxa, 1000 homens contra um só, é claro que vai estraçalhar ele. Mas não deu. Na força não deu. O Espírito Santo de Deus veio, se apoderou sobre Sansão. Sansão matou os 1000 homens com uma queixada de jumento. Até o demônio deve ter feito uau! Da onde veio essa força toda? Entendeu? Até ele deve ter feito isso. Aí sabe o que ele fez? Ele já percebeu, porque não dá. E o diabo, ele é astuto. Ele estuda a pessoa. Então ele estudou Sansão e ele descobriu
Sansão vinha de Deus, ele descobriu isso. Realmente, o Espírito Santo veio sobre Sansão e ele matou 1000 homens. Então, o que o diabo fez? Eu já sei o segredo. Se, enquanto ele estiver andando com Deus, ele vai ser muito forte, eu não vou ter como vencer ele. Então, eu vou ter que arrumar uma estratégia para afastar ele de Deus, fazer ele pecar em alguma coisa. Porque os nossos pecados fazem uma divisão entre nós e Deus. Eu tenho que arrumar alguma coisa para afastar ele de Deus. Mas o quê? Aí ele foi percebendo no Sansão que Sansão não podia ver uma mulher. Um prato cheio. Aí ele percebeu que já tinha saído com uma prostituta. Já tinha saído com uma prostituta. Tem gente que faz, mas naquela época não era tão perigoso igual agora não. Agora tem AIDS. Coisa séria. Ele já tinha saído com uma prostituta. E aí ele se afeiçoou uma mulher, Dalila. Ele começou a... Poxa. Entendeu? E a Dalila começou a ficar de olho na Dalila. Como a Dalila não era uma mulher de Deus, o diabo viu nela uma ótima oportunidade para destruir Sansão. O demônio, nessa aí vai topar o que eu quero. Essa vai me obedecer. Se fosse uma mulher de Deus, eu não teria feito isso. Mas ele foi se afeiçoar também logo por uma mulher que não era de Deus. Que o diabo tinha acesso a Dalila. Aí o demônio usou lá um homem lá e foi lá, ofereceu. A concupiscência dele era mulher e a dela era dinheiro. Entendeu? Ofereceu um dinheirinho a ela lá. Não tinha nada a ver com amor. Mas era um negócio. Para ela o Sansão era um negócio. Não tinha nada a ver com amor. Vou te dar tanto para você ir lá descobrir o segredo dele. Ela já pensou lá, vou comprar aquele vestido púrpura. Aí foi lá, se perequetou toda, ter botado umas mirra lá, uns perfumes, entendeu? E foi lá, atrás do botão, entendeu? Aí foi, seduziu lá o Sansão já tinha mesmo essa concupiscência, foi fácil para o diabo. Ele não foi vencido pelos homens, ele foi vencido por ele mesmo. Por isso que eu te falo, pior inimigo do homem, ele não foi vencido pelo diabo, mas foi vencido por ele mesmo, pela própria concupiscência dele. Aí ele se afeiçoou lá da Dalila foi a primeira vez, olha que Deus deu várias chances para ele. Ele foi e voltou. Você descer 7 tranças, e Deus está dando chance para ele. Até que chegou uma hora que ele foi achando que ia conseguir sair, que ele já estava tentando a Deus, ele estava como Saul, ele já estava tentando a Deus. E Deus deu oportunidade para ele, ele era pulado fora. A gente, quando Deus dá a oportunidade de a gente sair do pecado, a gente tem que sair logo. Não vai ficar brincando com as coisas de Deus, não. Ele achou que Deus ainda estava com ele, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus já tinha se retirado de Sansão. Aí o demônio conseguiu botar a mão nele. A primeira coisa que fez foi arrancar os olhos dele, porque a primeira coisa que o demônio faz quando ele entra na pessoa é cegar a pessoa. A pessoa não enxerga mais o que é certo e o que é errado. A pessoa não enxerga mais nada, ela fica cega. E levou ele lá como escravo, botou ele lá, e o pessoal fazia festa, se divertia com ele, empurrando lá o moinho. Um homem que era tão forte, tão poderoso na presença de Deus, acabou assim. Entendeu? Aí foi quando ele orou a Deus, pedindo perdão a Deus, que Deus desse força ele pelo menos mais uma vez, para acabar com os inimigos dele. Aí pediu para levar ele onde estavam as colunas do templo. Deus deu a força a ele ali, ele empurrou a coluna, derrubou a coluna, matou ele, todo mundo que estava lá dentro. Mas não precisava ser assim, Sansão era um juiz, um homem forte. Mas o que eu queria te explicar? O que o diabo usou contra Sansão? Uma cilada, uma armadilha. Ele armou uma armadilha, porque ele sabia que não dava para vencer na força. Eu e você é assim também. O diabo sabe que eu e você, com Jesus, nós somos muito fortes. Nós não vamos ser usados para libertar só a nossa família, não. Nós vamos ser usados para libertar muita gente.
E nós vamos vencer, nós vamos chegar além do que você está pensando, porque Jesus disse que Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Se você está pensando em um pacotinho de bala, Jesus está pensando em te dar uma fábrica de bala, que Ele pensa maior do que a gente. Entendeu? E o diabo, sabendo disso, ele quer arrumar um jeito de derrubar eu e você, para a gente não chegar lá, mas a força não dá. Então ele arma as ciladas. Que ciladas é essa? É uma fofoquinha com o seu nome, para ver se você se irrita, você vai lá discutir, você vai bater boca. É uma calúnia. Um negócio que estão falando que você fez, que você não fez. Você fica muito chateado. O quê? Falou aí, entendeu? Aí você vai lá tirar satisfação, você discute, você debate, você fica com raiva, perde sua bênção. Você está entendendo? É uma mágoa, uma raiva, alguém que aborrece você. Tu lembra aquele dia, Rose? Eu falei, o diabo é sujo. Você lembra aquele dia que a gente foi lá no Pastor Mora? Tu lembra que eu tentei passar lá, eu atrasada, eu tentei passar por duas ruas fechadas de rua. O pessoal tentava fechar a rua para brincar por causa da Copa. Mas só que isso aí me custou um negócio que eu tive que dar a volta lá embaixo, eu já estava atrasada para o culto. Falei, gente, mas você não consegue. Não, foi assim, fechar uma rua atrás da outra, do lado da outra. Não existe fechar. Pelo menos uma, teve que ser assim, pintar essa aqui, terminou essa aqui, aí você abre essa e fecha essa aqui. Porque senão você prende o motorista. Porque se a pessoa fechar e o motorista, vai fechar na rua, irmão, eu tive que dar a volta lá, não sei de onde, eu atrasada. Aí tu lembra o que aconteceu, Isa? Se eu falar para você que na Santa Ceia aconteceu quase a mesma coisa, e eu falei para a Natasha, falei, tá vendo, Natasha, aquele dia o demônio tentou mexer comigo, eu estava atrasada, estava indo para a igreja e fechou a rua. Hoje que eu estou indo para a Santa Ceia, porque estou atrasada, também o diabo tentou fazer a mesma coisa. Mas foi diferente, eu estava indo, os carros passando na rua. Acabou de passar um carro para mim. Quando eu entrei na rua, o cara atravessou o carro assim. Eu estou pensando que ele entrou na garagem, estou esperando, né? Aí o pessoal, não, que a gente está tudo aqui com criança, fechou a rua por causa das crianças. Na hora de eu passar, eu indo para Santa Ceia. Eu falei, gente, como assim? Fechou a rua por causa das crianças? Eu não entendi, não está fechado, que as crianças ficam correndo por aqui. Caraca, mas foi tão rápido assim, que quando eu ia passando, entrou assim, atravessou e deixou. Pagou o carro lá e saiu, tá vendo? Isso é uma provocação do inimigo. Você entendeu? Tipo assim, vou botar o carro na frente dela, tá atrasada, na Santa Ceia, ela vai ficar brava. Tá entendendo? Ela vai chegar na igreja cheia de raiva na Santa Ceia. Coisa séria, gente. Eu fui, voltei. Agora o pessoal está dando uns divinais, deixa aqui. Eu voltei, dei a volta e fui embora para Santa Ceia. No meio do caminho, falei, Deus, me ajuda. Entendeu? Eu falei para a Natália, sabe o que é isso? É que aquele dia ele fez isso para tentar me atrasar. Hoje ele tentou arrumar a mesma estratégia. A senhora vai ficar chateada. Ele arma as estratégias dele, as armadilhas dele. É uma pessoa que ela está rindo, está brincando com você aqui, te abraçando. Aí no outro dia tu vai falar com ela vira a cara, porque se deixar tem coxa aqui. Você não é. Aí tu fica assim, o que eu fiz? Você não é feito nada, do nada a pessoa tomou ódio de você. Do nada, você não fez nada, você não falou nada. Aí vem aquele sentimento de indignação. Que isso, gente? Aí tu fala logo com Deus, não fiz nada com essa pessoa, sempre tratei essa pessoa bem. Você tá entendendo? Se deixar, daqui a pouco você tá com raiva da pessoa também. Também não vai ver só daqui pra frente, quando vou tratar, entendeu? Aí você caiu naquela armadilha. O diabo é desse jeito, gente. Então ele tá falando aqui, ó. Para você ter cuidado com as astutas e ciladas do diabo. Você trabalha com encomenda, né? Ah, pastor, eu trabalho com encomenda. A pessoa pede um padrão, um arroz, né? Pede um bolo, depois diz no finalzinho, não vou querer mais, o bolo todo pronto. Mas irmão, como
tem um dinheiro que como fazer isso. Você não está entendendo? É uma armadilha para você tu perde a paciência com a pessoa. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Aí você fez um trabalho lá com o Geraldinho, irmão, estava contando com aquele pagamento. Olha, eu vou te dar tal dia, que você não estava até contando, eu vou no mercado, vou comprar lá um meio quilo de qualquer coisa. Aí a pessoa chega lá no dia, não, porque houve um negocinho em tal dia. Aí em tal dia você vai lá, não, porque houve um negocinho, você está entendendo? Aí tem um monte de vai começando a falar na tua cabeça, ó, paciência tem limite, esse cara já está de brincadeira com você, entendeu? Para ver se você perde paciência. Joga, chuta o balde, joga tudo para cima. Aí ele está dizendo aqui, ó, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, não é isso? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos dar uma paradinha para você entender. A família, não comecei falando da família, da libertação da família? O que você tem que fazer é lutar no mundo espiritual. Tem gente que às vezes atrapalha a libertação da família porque você fica andando atrás da pessoa falando. Você quer ficar dando conselho. Não, com família não funciona assim. A Bíblia diz que um profeta, ele não é reconhecido dentro da própria pátria. O primeiro passo é você entender que você tem uma aliança com Deus. Você tem que entender isso primeiro. Que a nossa luta não é carne e sangue. Você tem que entender isso. E que você tem uma aliança com Deus. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem libertar a família porque você fica esperando a pessoa querer. Ah, mas meu marido não quer. Mas eu já orei, mas meu filho também não quer. Meu parente que também não quer mudar. Isso aí, pode ter certeza, você está atrapalhando toda a libertação da sua família. Porque se eles não são libertos, é claro que eles não vão querer. Não é o querer deles, é você com a sua aliança com Deus. A mulher cananeia, quando ela foi buscar Jesus, em nenhum momento da Bíblia diz que a filha dela queria Jesus. A menina estava endemoniada. Ela deixou a menina em casa. Ela disse, a minha filha está miseravelmente endemoniada. É claro que a menina não ia querer Jesus naquele estado. Ela precisava de alguém que buscasse por ela, que cresce por ela. E ela foi buscar Jesus, ou buscou Jesus, orou ali, buscou no mundo espiritual. No mundo espiritual. Ela não está arrastando a menina pelos cabelos, você tem que ir para a igreja. Tem gente que pensa, por exemplo, você pode pensar que o seu marido, seu filho, eles não estão se convertendo porque não vem para a igreja, você está pensando tudo errado. Ah, mas como você está pensando errado? Ir para a igreja é o último passo. É quando eles realmente estão libertos. Aí, que esse troço pesado saiu, eles vão querer ir para a igreja. Mas não significa que eles não estão vindo, eles não estão sendo libertos, não. Eles estão sendo libertos por causa da sua fé. Aquela mulher cananeia, a filha dela, ela não veio até Jesus. Você não veio falar que ela veio até Jesus. Ela não veio. Quem veio foi a mãe. E a mãe orou, né, buscou Jesus. Depois Jesus falou para ela, mulher, grande é a tua. Jesus não falou assim, ó, mulher, grande é a fé da sua filha. Como você não estava endemoniado porque ela ia ter fé? Você está entendendo? Jesus falou para a mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo conforme tu deseja. A partir daquele momento, a filha dela foi liberta. Quando ela chegou em casa, que há duas passagens na Bíblia. Uma está dizendo que a partir daquela hora a filha ficou sã, a outra está dizendo que quando ela chegou em casa, ela encontrou a filha sobre a cama, pois o demônio já tinha saído da menina. A menina estava boazinha. Foi liberta pela fé da mãe. Então você tem que parar com esse negócio. Sabe por que meu filho, meu parente não vai para a igreja? Ele não vai se converter? Eles não querem Jesus? Não. Não é uma questão deles ou querer ou não. É uma questão da sua fé, da sua aliança que você tem com Deus. Jesus fez uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Todos os teus filhos serão discípulos, ensinados do Senhor. Ele pode estar lá na China, mas não vai na igreja. Mas
Deus vai ensinar ele lá, porque é uma promessa de Deus. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Mas o meu marido, a mulher que santifica o seu marido. Seu marido pode ser uma pessoa que não venha na igreja, mas cada passo que você dá na presença de Deus, que você busca Deus, você está aqui agora, não está? Deus está santificando, ele vai sendo liberto, mesmo sem ele vir na igreja. Deus vai começando a trabalhar nele por causa de você, olha só, pessoal, através de você, a mulher que santifica seu marido, vai passar para você e você vai passar para ele. O homem que santifica a sua mulher, vai passar para ela. Então a gente tem que entender primeiro isso. Que se você não entender, você vai ficar achando que o diabo está lá porque o Bernardino não quer parar de beber. Aí o diabo quer que você pense desse jeito, que ele vai continuar lá. Não tem essa de querer não, irmão. Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor. O Senhor prometeu que todos os meus filhos, toda a minha família será salvo. E o Senhor me deu poder e autoridade. Eu estou amarrando aquele demônio, mandando sair, exigindo que saia. Ao dia a dia, no longo dos tempos, você vai fazendo uma oração e um jejum. É mentira, Senhor, estou orando, estou apresentando o Senhor um jejum como agradecimento, só libertar aquele meu parente daquele espírito da mentira, ou daquele espírito do vício, ou daquele espírito de prostituição, ou daquele espírito do ódio. Aquilo que você percebe que está amarrando, um pecado que está na vida daquele parente. Você tem que orar e jejuar por aquilo. E mesmo que a pessoa não esteja vindo na igreja, a pessoa vai sendo liberta, porque às vezes tem um pecado na vida daquela pessoa, que é por causa daquele pecado, aqueles demônios não deixam ela vir na igreja. Ela está presa. Ela está sendo prisioneira de Satanás, a verdade é essa. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então ele está preso na mão do diabo, por causa daquele pecado. Então, por causa daquele pecado, o diabo está prendendo aquela pessoa e a pessoa não tem força para ir na igreja. Então você tem que orar e jejuar para Jesus libertar aquela pessoa daquele pecado, que aí o demônio vai sair e aí a pessoa vai ter força para começar a buscar Jesus. Os olhos da pessoa vão começar a se abrir, a pessoa vai começar a se despertar do pecado, vai começar a enxergar Jesus. Que às vezes tem isso, às vezes você está dentro da tua casa, meu Deus, mas não é possível, eu sou uma pessoa de Deus. Será que o meu parente não enxerga que está errado, não enxerga que eu sou uma pessoa de Deus, mas ela realmente não está enxergando. O demônio, ele toma a linha de raciocínio da pessoa, a pessoa fica entenebrecida do entendimento, isso é bíblico. O que é isso, entenebrecido? Coberto de trevas. A pessoa não está enxergando nada, ela não está enxergando que aquilo que ela está fazendo está tudo errado. Para ela, aquilo ali é normal. Tanto é que a pessoa que não conhece Jesus, gente, ela não tem o conhecimento da verdade, para ela o pecado é natural. Porque essa é a natureza da pessoa. Ela nasceu com essa natureza do pecado. Para ela, o pecado é a coisa mais natural do mundo. Por ela ainda não ter tido um encontro com Cristo. Depois que ela tem um encontro com Deus, ela é recriada na palavra, e sim o pecado começa a incomodar ela. Mas enquanto ela não tiver esse entendimento, para ela é uma coisa natural o pecado. Então a gente tem que orar, jejuar, batalhar ali para aquela pessoa ser liberta. Se a pessoa ser liberta, aquele demônio vai sair, os olhos da pessoa vai se abrir, a pessoa vai começando aos poucos, ela vai enxergando. Aí daqui a pouco já começa a pedir oração dentro de casa. E como se orar aí vai na igreja, ora lá por mim. Já não pediu oração, já está pedindo. Aí não cantava um louvor, aí você. E outra coisa, o que você faz influencia, tá? Bota um louvor, de vez em quando na tua casa, uma pregação, gente. Eu fazia isso, eu botava o pastor Mota lá no rádio. Entendeu? Aí, todo dia na hora do almoço eu botava o pastor Mota lá. Minha família todo dia almoçava ouvindo o pastor Mota. Daqui a pouco, aos pouquinhos, fui não na igreja, foi dando visita. Aí começaram ali. E o que você faz influencia. Você já reparou? Bota uma música 2, 3 vezes na tua casa e desliga depois do rádio. Vamos botar assim, aquela música assim, ó. Quem mandou largar a rede? Não, vamos botar assim. Tu
bota essa música umas 2, 3 vezes. Quando você desligar, aquilo vai ficar na tua cabeça. Quem mandou largar a rede? Mas fica na cabeça do teu parente também. Se você ficar botando louvor, daqui a pouco a pessoa está cantando louvor dentro de casa. Não cantava, você cantava muito mal, agora já está cantando louvorzinho. Você está influenciando aquela pessoa, você vai orando aos pouquinhos, o Espírito Santo vai trabalhando no coração dele, vai trazendo a pessoa. Você está entendendo como é que funciona? O que não funciona é você ficar na orelha da pessoa, isso está errado. Isso que você está fazendo é pecado. A pessoa ela não tem o mesmo entendimento que você está tendo. Para ela aquilo ali é natural. Você tem que vencer aquilo ali na oração. A Bíblia diz no livro de João que Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele convenciona do pecado, do juízo e da justiça. Quando você vai orando, o Espírito Santo vai convencendo aquela pessoa que ela está no caminho errado. Vai libertando aquela pessoa, vai dando força para daqui a pouco aquela pessoa está na igreja. Você está entendendo? Muitas famílias não são libertas porque você fica esperando a pessoa querer. Não, mas ela não quer, ela não vai para a igreja, ela não ouve a palavra, mas meu filho, meus filhos, meu marido, minha família foi liberta assim não. Todo mundo vindo para a igreja ouvindo a palavra. Foi assim não, foi eu vindo para a igreja e eu ouvindo a palavra. Aí eu orava, jejuava, amarrava no mundo, tu vai sair de meu marido. Eu sei que ele é o socorro comigo. Está escrito que a mulher que santifica o seu marido. Você não vai poder ficar mais. E aí eu comecei orando, meu marido foi mudando antes de vir para a igreja. Jesus falou, antes dele começar a vir para a igreja, ele já foi liberto da bebida, das drogas, muita coisa que ele fazia errado. Por último, é que ele veio para a igreja. Porque hoje em dia alguma que agia na vida dele, não deixava ele vir para a igreja. Ele estava precisando ser liberto primeiro. Se eu não buscasse por ele, como é que ele ia ser liberto? Ele não ia ter força. O endemoniado gadareno, quando Jesus chegou lá, logo de cara, ele, quem tem meu putinho, filho de Deus Altíssimo? Conjuro que não vem me atormentar antes da hora. Ele dizia que a presença de Jesus atormentava ele não queria Jesus ali. Depois que Jesus libertou ele, o que ele pediu a Jesus? Senhor, deixa eu ir contigo. Pronto, agora ele queria a presença de Deus. Quem é que não deixava ele querer a presença de Deus então? Os demônios, é a mesma coisa o seu parente. Por que não deixa a pessoa vir na igreja? A pessoa não quer saber de Jesus? Porque tem demônio aqui, gente. A pessoa não está liberta. Se a pessoa for liberta, depois ela mesma vai querer. Vou para a igreja, sabia? Pensei direitinho. Vou lá fazer uma visita. O marido vai gostando, porque os troços saiu. Agora, enquanto os troços pesados estiver ali, ele está prendendo, segurando a perna, o braço. E ele fica feliz quando você pensa assim, porque fulano não quer, aí ele vamos continuar segurando aqui. Não é assim não, gente. Você tem que batalhar, é uma batalha espiritual, pela libertação daquela pessoa. Mas ela vai sendo liberta. Deus ouve sua oração, você pensa que não ouve. Não adianta você orar a Deus achando que Deus não está nem aí para você, que Deus não te ouve. Isso não é assim não, gente. Se eu orou a Deus, você tem que acreditar. E tu viu que eu acabei de contar os testemunhos da minha família? Tudo isso aconteceu, foi liberto, eu orando assim. Eu não ia lá, está errado, o que você está fazendo, vai morrer, nada disso. Eu só, no mundo espiritual, oração, jejum, expulsão do demônio, oração, jejum, me fortalecendo na palavra, daqui a pouco não foi liberto. Glória a Deus, eu continuo, daqui a pouco o outro também foi. E é assim que você vai vencer. Agora se eu ficasse assim, eles não querem, Senhor, não deveria ser liberto. Não é querer, é minha aliança com Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Independente deles querer ou não, isso foi uma promessa que Deus fez a mim e Ele vai cumprir. Por causa de Noé, a fidelidade de Noé, toda a família foi salva dele. Você não ouve falar que a família de Noé queria entrar na arca, nada disso. A Bíblia diz que Deus olhou lá de cima e viu um homem fiel na terra. Um homem. Sabe o que significa isso? Que a família então de Noé não era fiel. Se ele viu só um homem, só viu só Noé. Então nem a família de Noé era fiel. Senão ele tinha falado, viu uma família fiel. Não, ele viu um homem fiel. Então nem a família de Noé era fiel. Mas ela foi salva por causa da fidelidade dele, de um homem. É igual você, por causa da
salvo por causa de uma pessoa que está sendo fiel a Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Tem que se cumprir a promessa de Deus. Você não pode duvidar disso, você tem que ter certeza disso. Quer ver se está vendo o diabo destruindo o teu parente lá? Você fica, porque ele quer, não esquece nada de quê, manda sair, amarra aquilo ali, manda embora, lembra da promessa, olha, eu tenho uma aliança com Deus. O meu parente, ele pode estar na prostituição, no tráfico, ele pode estar fazendo o que for, mas por causa de mim, Jesus vai libertar ele. Tira a mão dele, em nome de Jesus, e sai. E tu vai lá, Deus, o Senhor não prometeu? Então, não vai escapar um, o Senhor prometeu. Tira aquele vício, aquela mania, aquele troço, porque a pessoa está liberta. Você tem que ser essa pessoa assim com Deus. Não pode ser aquela pessoa bobinha que se está dando diabo carregando teus parentes, é assim mesmo. Nem todos serão salvos. É porque bebe, tadinho, isso que está morrendo assim, aí tu vai deixar morrer. Vai deixar alguém carregar teu parente e matar ele. Você tem que orar, jejuar, amarrar o demônio. E ficar quieto. Pastor, mas eu já orei um tempão e até agora nada. Irmão, resistiu o diabo. E ele fugiu. Seu parente já morreu? Mas já tem ano, mas já está morto. Então não é para você desistir. Se morrer, não ora nada, adianta mais. Mas está vivo ainda. Enquanto está vivo, irmão, a batalha continua. Em nome de Jesus, Deus vai ganhar essa batalha. Glória a Deus, não dá para você desistir dele caminhar, desistir, já orei demais, eu vou deixar o bichinho carregar. Não. Aí ele está falando aqui, ó. É porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os... Olha o que a gente tem que lutar, presta atenção, ó. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes de quem, pessoal? Das trevas, né? Desse século. Contra as hostes, que são exércitos de demônio, são exércitos, tá? Hostes espirituais, não é carnais, presta atenção, pessoal, não é carnal, é espiritual. Se é espiritual, a gente vai lutar no mundo espiritual com as armas espirituais. Da maldade nos lugares celestiais. A nossa batalha não é contra a pessoa. Então não adianta você ficar com raiva da pessoa, porque o diabo provoca. Você está orando pela pessoa, e como ele te provoca? Se deixar, ele sabe direitinho como provocar uma raiva em você. Debocha, entendeu? Ele faz de um jeito que é para te atingir mesmo. As ciladas do diabo. Então não adianta você discutir, bater boca, querer ficar ensinando, filho, eu já falei para você, essa amizade, aquele Toninho. Ai meu Deus, esquece o Toninho, vai orar, jejuar, amar o demônio também, da vida dele, do Toninho, que aí vai funcionar. Agora você ficar ali falando, enchendo a orelha, não vai funcionar. Nosso negócio é espiritual. As armas da nossa milícia é espiritual, não são carnais. E ela é poderosa para destruir fortalezas, a Bíblia diz, do diabo. Sabe aquele murão grandão que o diabo cria na frente do teu pai? Aqui você não passa, aqui você não liberta assim. É tudo mentira do diabo. Se você for para cima com as armas de Deus, você vence. O louvor é uma arma de Deus, a oração é uma arma de Deus. O jejum, às vezes tem demônio que você quer porque quer que saia, não saiu por causa disso. Marcos, vamos ver uma arma de Deus? Vamos ver uma arma de Deus para sair os bichinhos, aquele bichinho insistente, que parece que, pastor, Deus me diz, troço parece que não sai, ele sai sim, então. Que não é aquele bichinho insistente? Então. A sua prosperidade, tu viu que eu acabei de contar da minha pensão? Aquilo ali era uma batalha espiritual, mas eu estava orando, eu estava jejuando, o pastor estava orando, tinha os irmãos orando por mim, aí eu nem sabia que era batalha, mas era espiritual. O bichinho não queria que eu fosse abençoada. O bichinho não quer que você seja abençoada, que você termine a sua obrinha na tua casa, que você compre seu móvel novo, ele não quer que você faça isso. Você tem que amarrar ele, mandar embora para cima dele. Pode te impedir. E orar, Deus não aceita, repreende aqueles espitaginhos lá.
na minha prosperidade, está agindo na minha saúde, meu corpo é o que eu tenho. Você tem que ser aquela pessoa que vai para cima, você tem que usar as armas de Deus, entendeu? Você não usa a arma de Deus, não adianta ficar só reclamando da vida. Aí você começa a murmurar, piora. Essa lei de hoje em dia, estou esperando até hoje, não, vai orar. Vai orar, que se você orar, resolve. Glória a Deus. Então, lá no Marcos 9, Marcos 9, lá no versículo 29. Olha uma das armas aí, ó. Acharam? E disse-lhe: esta casca, que é o tipo de demônio. Também fala casca é o tipo. Não, vamos pegar aqui Jesus foi expulsar o demônio do menino, do jovem lunático, e os discípulos já tinham ido, os discípulos estavam acostumados a expulsar demônio, já expulsaram o demônio. Mas esse demônio, os discípulos não conseguiram expulsar. Esse aqui, eles estavam acostumados já a expulsar, mas esse aqui ele não conseguiu expulsar. E eles ficaram encucados, mas como assim? Se Jesus tem o poder e a autoridade para a gente, por que esse demônio saiu? Às vezes você não fica pensando, por que esse demônio nunca saiu do meu casamento? Não vai pensar no meu filho. Eu já usei o poder, a autoridade que o pastor falou, mas por que o troço não saiu? Eles ficaram assim encucados, Jesus deu poder a gente, mas por que o troço não saiu de ele? Aí eles perguntaram a Jesus, vamos pegar lá no 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Por que esse troço não sai de dentro? Entendeu? E Jesus falou para ele: esta casca, que é esse tipo, de demônio, ele não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração. Olha uma arma aí. Olha uma arma poderosa aí. Oração. Está vendo? Duas armas poderosas. Oração e jejum. Qual é a outra arma poderosa? O Josafá usou lá, que era o louvor. Quando Jesus falou: nessa peleja não terei mais que pelejar, ele levantou um montão de gente lá, começaram todo mundo a adorar a majestade santa lá. Enquanto ele estava louvando, os inimigos um matam o outro lá. Enquanto ele estava adorando, a Ana também saiu para adorar o marido dela. Quando ela saiu, que ela estava lá adorando o Senhor no templo, ela foi para cá, o Senhor se lembrou de Ana e deu filho a ela. A adoração, o louvor também é uma arma. O amor também é uma arma. Porque Jesus falou: amai a vossos inimigos. Por que o amor é uma arma de Deus? Porque o diabo, se ele botar um ódio no seu coração, ele vai atrapalhar você. Aí ele entra na sua vida também, nem você liberta, você também não é liberta, e rola tudo. É uma armadilha de sujar seu coração para ver se te afasta de Deus. Você com ódio vai atrapalhar a sua comunhão com Deus, e atrapalhando a sua comunhão com Deus, ele não sai mais. Ele fica à vontade, então cuidado com o seu coração. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Nunca deixe o diabo te jogar contra ninguém, isso é uma armadilha. É você ficar preso ali naquele laço ali, como é que você vai libertar alguém? Se você também já caiu. E a última, o último exemplo aqui de arma de Deus, lá no Marcos 16. Olha uma arma também que a gente tem que usar, que não é todas as pessoas que usam não, gente. Deus abençoe minha mãe, a Elisângela e a Sheila. Deus abençoe, bom dia, paz do Senhor. Agora vocês estão conseguindo assistir em paz, agora a internet entrou aqui direitinho, ela caiu direto. Então, olha essa arma aqui, que é uma arma também poderosa. Marcos 16, lá no versículo 17. Acharei? E estes sinais seguirão aos que crerem. Não é só os pastores, é os que crerem. Você crê? Então esse sinal vai seguir você. Esse sinal seguirão os que crerem. Em meu
autoridade que Jesus te deu. Você está vendo o negócio pegando, aquilo está tudo enrolado, o demônio está tentando botar uma doença, você tem que usar, você também tem esse poder. Eu estou repreendendo esse espírito em nome de Jesus. Eu proíbo de continuar mexendo na minha prosperidade, na minha saúde, no meu casamento. Solta o Toninho. Você que está usando o Toninho para beber, sai daquele corpo em nome de Jesus. Espírito de prostituição, de vício, você vai mandar com isso aí. Doença, isso é uma arma, até no seu corpo. Está com uma dorzinha lá no corpo, lá em nome de Jesus. Meu corpo é templo de Deus, onde Deus habita. Pega esse mal, essa tua doença e sai do meu corpo em nome de Jesus. Daqui a pouco você não vai sentir mais nada. A gente tem que aprender isso, gente. E, se você ainda não tem aquela experiência, é claro, você quer pedir uma oração, pastor, fica à vontade, pode pedir oração. Se você está vendo que você ainda não tem aquela fé, você deve pedir oração. Mas se você vai ficando maduro na fé, você ainda não pode fazer isso. Às vezes você está em casa, tentei ligar para o pastor, estava só chamando. Em nome de Jesus, eu repreendo esse mal, entendeu? É isso, fugir do que não presta, gente. Porque também não adianta eu andar aí, fornicação, entendeu? A prostituição, depois o demônio sai, ele vai rir da minha cara. Ele vai sair para onde? Parceiro, ou parceira. Está me estranhando, né? E aí? Igual aconteceu com aquele pastor lá, né? Passando a noite toda junto, fiz a bombagira falando para ele, fizemos isso, agora tu está querendo me expulsar? Sai da onde? Aí é complicado. Você caiu na mão dele, como é que você vai mandar ele sair? Tem que vigiar. E é assim, então, gente, preste atenção. Eu não sou muito rica, mas tem tanta pessoa da minha família que foi liberta. Tudo desse mesmo jeito. Eu estou explicando, tudo desse mesmo jeito. Tem uma coisa que eu não tenho costume de fazer, é ficar pregando para a minha família. Ligar, não sei o que, porque Jesus diz, não adianta, família não precisa fazer isso não. O profeta não é reconhecido na própria parte. A família é o seguinte, você ora, é mundo espiritual, pai, o Senhor prometeu. Eu estou botando minha família toda debaixo da tua mão. Eu estou servindo o Senhor, o Senhor falou na tua palavra, buscar primeiro o reino do céu. Então, eu estou aqui, estou buscando o Senhor, servindo o Senhor. Por causa de mim, o Senhor prometeu salvar minha família. Mas eu oro, se eu vejo um parente lá fazendo um negocinho errado, Senhor, estou oferecendo um beijinho, se eu tirar isso do Bernardino, se eu tirar esse pecado do Getúlio, isso eu oro, entendeu? Aquele vício. E eu ofereço lá um jejum, amargo, demônio, mando embora. Todo dia eu faço isso pela minha família. Só não tenho que eu fico pregando. E Deus usa outras pessoas para pregar para eles. Os que não estão comigo. Eu estava orando aí com um parente meu, mas Jesus libertar esse parente de um pecado que essa pessoa estava cometendo. Aí, meu Deus, o que eu faço? Eu não tenho como falar, o profeta não é reconhecido na própria parte. Me dá sabedoria. Aí o que eu fiz? Comecei a orar, jejuar, Senhor, eu não posso falar para a pessoa. A pessoa falar, não vai aceitar, aquela coisa toda. Entendeu? Eu preciso que o Senhor levante alguém e fale com essa pessoa. Aí passou. Isso até teve, passou. Quando foi um dia desse, eu estava conversando com essa pessoa, com esse parente. Aí, olha, tu sabe que eu estava vendo televisão e tinha um pastor lá, que o pastor começou a pregar, e me entregou uma coisa que me chamou a atenção. Tinha uma coisa na minha vida que eu estava fazendo errado, e eu ouvi aquela pregação, tomei a decisão, eu falei, não faço mais. E era justamente que eu estava orando para a pessoa largar. E aí? Eu não falei nada, mas Deus usou um pastor lá para pregar exatamente o que eu pedi para Deus libertar a pessoa. E libertou. Ele falou, não faço mais isso, eu não sabia que isso era errado, mas eu ouvi e não vou fazer nada. Você está entendendo? A gente só estraga porque a gente quer ajudar Deus. Já orou, já jejuou, vai chegar, você falar uma coisinha. Irmão, não precisa você ajudar Deus. Deus sabe como é que faz. Você precisa confiar em Deus. Entregar na mão dele e confiar nele. Ele sabe como faz as coisas, irmão. Pô,
ele sabe. Tem muitas coisas que seus parentes falam que eles passam, que eles não falam com você. Coisa que eles vêem na sua vida, que está certo, que eles não vêem o conselho que você às vezes dá, e às vezes eles não querem saber do seu exemplo, eles não lá quebram a cara, só que eles não falam com você que quebrou a cara. Entendeu? Mas aí a gente fica pensando, bem para fulano. Poxa, eu podia estar para a igreja também, igual fulano, mudar minha vida, porque ele não fala para você, mas eles também se dão mal, tá? E eles ficam comparando a vida deles com a sua, porque eles veem o seu testemunho. Daqui a pouco vai se convertendo. Vai se convertendo, e tudo é poder, gente, poder da oração. Você vai, a pessoa pode estar na pior sujeira lá do pecado. Você não vai orando, vai jejuando, vai orando, vai jejuando. Parece até que não está adiantando. O diabo tem a estratégia dele. Você vai orando, jejuando, orando, você não vê um fiapo se mexendo. Você ainda fica chateado, não é possível. Ah, Deus, não está adiantando não. Mas ora, não desiste, mas não desistir, não acontece nada. Não acontece, parece que não está acontecendo nada. Silêncio. Quanto mais você ora, mais a pessoa faz aquele pecado, você fica, meu Deus, eu orei. É mentira do diabo. Vai orando, vai entregando, descansa, deixa Deus trabalhar. Daqui a pouco ele faz o negócio de uma maneira que você fica assim, ó. Do nada a pessoa chega, ó, eu quero ir para a igreja, não quero mais essa vida. Você está entendendo? Ele se converte mesmo. É porque a gente fica olhando a circunstância, aí te desanima. Você está orando para a pessoa parar de beber, aí que a pessoa bebe mesmo. Aí você olha assim, ai, não está adiantando não. Mas você não falou com Deus? Então não olha para o que a pessoa está fazendo, olha pela tua aliança com Deus. Eu sei o seguinte, antes de morrer vai se medo disso aí, porque Jesus prometeu, não tem como morrer desse jeito. Você vai indo, você vai vencer. Glória a Deus. Eu orei, gente, 10 anos. Claro que eu oro muito mais tempo pela libertação da minha família. Eu orei muito mais tempo pela libertação do meu pai, mas só para ele se batizar eu orei 10 anos. 10 anos é 10 dias, meu filho. Eu orando, Senhor, convenci ele, Senhor, ajuda ele a pegar a vida dele, Senhor. E parecia, não adiantava ninguém falar de batismo com ele, tá? Às vezes a gente estava num negócio de conversa assim, de família, falava de batismo, não, que tem muita coisa, que tem que mudar, não é assim não, que não sei o que, batismo não é assim. Eu ficava só quieta. E eu orando, jejuando. A única coisa que eu fazia é que eu profetizava. Porque eu sei que a profecia, ela tem poder. Aí ele ficava, não, porque não sei o que, eu olhava para ele e falava, nada. Eu ainda vou batizar o Senhor em nome de Jesus. Sempre, de vez em quando eu fazia essa coisa, eu ainda vou te batizar em nome de Jesus. Batizei. Entendeu? É assim que funciona. Você vai orando. Quando foi um dia, parecia que nem... Ele foi lá no culto, lá no meu irmão, né? Que lá meu irmão também faz o culto. Ele foi lá na frente e aceitou Jesus. Opa, glória a Deus. Foi o primeiro passo. Aí depois ele chegou aqui na igreja, ó. Tomei decisão. Eu vou me batizar, mas eu quero que você me batize. Eu falei, não, tudo bem. Sem problema. Aí eu peguei, porque é até bom, né? Quando assim, não é que eu seja melhor filho, mas graças a Deus eu tenho dado um bom testemunho perante a minha família. Entendeu? Meu pai tem a irmãzinha dele, na hora dele fala, Luizinho, você ainda confia que você é de Deus, tá. Aí eu quero que você me batize. Tá, eu batizei ele. Tá aí, batizado. Minha mãe também, pastor Mota batizou, e vai embora. Tudo é o poder da luz. Mas isso aí, não é que Deus fez assim, pronto, confiei em Deus, Deus foi lá e batizou, não, isso é fruto de oração. Oração, anos orando ali, ó, de madrugada, e ora, amarra demônio, expulsa demônio, jejum, tudo é fruto de oração. Nada vem tão na mágica, você tem que orar e crer, e jejuar. E é a insistência, você não pode parar no meio do caminho. Você começa a fazer um feijão, quando ele está quase cozido, tu desliga o fogo. Desiste, não quero mais esse feijão não. Vai comer esse feijão.
Por que você desistiu? Você não deixou eu terminar de fazer o feijão? Estava demorando, mas ia ficar pronto. É a mesma coisa a salvação, tudo. Esta é a confiança que temos nele. A confiança, não é a desconfiança. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançaremos as nossas petições. Então, aquilo que você ainda não alcançou, você vai alcançar. Você não pode parar no meio do caminho. O coração das pessoas comparado a uma terra, tu viu ali? Tem a semente que é lançada no espinho, tem outros que é... Então, tem pessoas que é diferente o coração dela. Tem uns que é mais coração mais molinho, tem outros que é mais duro de coração, mas não significa que não vai se converter. E aí você, eu tenho 3 filhos, Toninho se converteu rápido, o Bernardinho não quer, mas o coraçãozinho dele é diferente. Não significa que eles não vão se converter. Significa que ele ali você tem que cavar mais um pouquinho, tem uma hora você alcança, entendeu? Não tem terra que você planta, dá logo o negócio, não tem outro que demora mais um pouquinho, mas vai dar, vai regando lá que uma hora nasce, é assim que tem que fazer, não pode desistir. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pegar o seu cálice da saúde. O pessoal que estiver em casa pode botar um copo com água. Glória a Deus. Quem chegou aqui sentindo alguma coisa, gente? Levanta a mão assim. Eu cheguei aqui sentindo uma dor, né? Você ainda está sentindo? É o que a senhora está sentindo? Vem pra cá, fica aqui em pezinho aqui. Pega seu cálice da saúde, fica aqui em pezinho aqui agora. Chegou mais alguém sentindo alguma coisa aqui? Chegou mais alguém? Quem chegou aqui sentindo alguma coisa, vem pra cá e fica aqui perto da Dona Maria aqui. Porque daqui a pouco eu vou fazer uma oração. Glória a Deus. O troço vai embora. Porque você vem para a igreja para mandar o mal embora. Não adianta vem para a igreja, está com mal, volta para casa, carrega o mal. Não é isso não, gente. Jesus conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Pode ficar aí, tá, Dona Maria? Fica aí, fecha seus olhos aí. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu venho na tua presença, juntamente com cada irmão, com cada irmã, agradecer ao Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. E Pai, em nome de Jesus, eu peço que o seu nome seja glorificado na família dessas pessoas. Elas já entenderam como é que elas vão fazer no mundo espiritual. Elas entenderam como vai usar suas armas poderosas e vai libertar aquele parente de vez. Pai, em nome de Jesus, o Senhor fez uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Salva a família dessas pessoas, aqueles que ainda não são batizados. Que o seu Espírito Santo venha convencer eles, venha incomodar eles de dia e de noite, para que eles se entreguem, para que eles sejam batizados em teu nome, para que eles venham para a sua presença, Pai. Para que eles, o Senhor prometeu que não vai deixar eles embora sem a tua salvação. É uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pai, em nome de Jesus, cumpre essa promessa. Essa pessoa também que está desempregada, essa pessoa que está passando por sérios problemas financeiros, que em nome de Jesus as portas venham a se abrir, essa pessoa venha a ser abençoada. Todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus Cristo, eu amarro, paraliso e expulso e mando que saia da vida de cada pessoa, de cada parentela, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, eu vou lançar no Senhor esse cálice da saúde, também a água que a pessoa colocou em casa. Pai, em nome de Jesus, põe o seu poder, transforma agora, como o Senhor transformou
paz em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse, os que me honram, honrarei. Cubra com teu manto sagrado de justiça, Pai. Leva em paz em nome de Jesus. Oh Deus, eu peço que todos esses sejam abençoados, que eles recebam o que eles tanto estão pedindo, Senhor. Eu, em nome de Jesus, eu concordo e profetizo que o que eles estão orando vai acontecer e o seu nome será glorificado em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Dona Maria, vem cá, Dona Maria. O que a senhora está sentindo? É? Sim, a senhora chegou aqui sentindo essa dor desde quando? Desde domingo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor já tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores. E por suas feridas nós fomos sarados. Glorifique o seu nome na vida da Dona Maria. Eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando esse espírito, paralisando as tuas ações. Você que está causando essa dor, sai desse corpo agora. Sai dos dedos, dos ossos, dos órgãos, em nome de Jesus. Todo espírito de doença, da sequela, todo espírito do infarto, espírito do AVC, espírito da morte, sai agora. Em nome de Jesus, leva esse mal, leva essa tua dor, sai e não volta mais em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Respira e vê se a senhora vai sentir. Se sumiu, se está ajudando. Tá. Respira fundo, vai passar de vez. Eu não faço nada para botar. Né? Eu não faço nada para botar. Toma o seu carro, não vai embora agora, não fica ali. Tá? Respira fundo, a senhora só vai embora, mas só fala assim, pastor, agora passou de vez. A senhora vai embora. Oi, meu amor, Deus abençoe. Sim, a senhora vai passar mal. Eu sei. A senhora já viu? Não, é, a senhora está sentindo contaminada? Não, eu estou no propósito de apresentar assim. Ah, sim. Eu vou para perto do filho. Ah, é? Ah, que bênção. Olha, eu já estou profetizando. Já deu certo. Eu vou falar ainda desse ano. Olha, eu estou profetizando em nome de Jesus sobre a sua vida. A senhora vai conseguir para a sua casa. A senhora vai para lá, vai ficar pertinho do seu filho. Preste seu voto. Pai, em nome de Jesus, eu venho juntamente com a Nilceia nessa oração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor disse que quando dois de nós concordar acerca de qualquer coisa na terra, isso é feito pelo Pai que está no céu. Já tem mais de dois aqui concordando. E o Senhor disse assim, todo aquele que pede, recebe. É a sua palavra, não pode voltar vazia. Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando a Nilceia, para que os planos, projetos dela, venha dar certo a partir de agora. E o Senhor levanta uma pessoa fiel, uma pessoa segundo o seu coração, uma pessoa fiel para alugar lá a casinha dela. Em nome de Jesus. E que o Senhor venha preparar tudo que ela está precisando dessa mudança dela lá para perto de Miguel. Do jeitinho que ela sonhou, venha acontecer até melhor do que ela pediu. Eu estou abençoando, profetizando, concordando com essa oração para que ela seja abençoada no pedido dela, em nome de Jesus. Amém, meu Senhor? Vai acontecer, em nome de Jesus. E para todo aquele que pede assim, hoje, dá uma coisinha lá para ela. Você vai levar meu WhatsApp, eu vou te ligar lá, você vai. Ó, cheguei, estou aqui, eu moro sozinha e não posso pegar peso para ela. Ah, é? Mas vou estar Deus te botar lá pertinho do seu filho. E aí, Dona Maria? Como é que está, Dona Maria? Está tranquilo? Ah, pá, meu amor,
canetinha aí. Deus abençoe. Ah, pá, meu amor. Deus abençoe, Luzia. E aí, Dona Maria, como é que tá? Tá sentindo mais alguma coisa? Ó, a Dona Maria tá falando, aqui, ô, Luzia, agora tá fazendo até exercício ali. Olha lá. Oh, glória a Deus. Tá vendo como Deus é bom? Amém. Tu tá curada, Dona Maria. É isso aí, viu? Aí, tá inteirinha agora. Agora até exercício ela tá fazendo. Jesus faz desse jeito. Amém? Deus abençoe, Dona Maria. Vai com Deus. Acabou isso aí, em nome de Jesus. Apago. Deus abençoe. Nada, meu amor. Deus abençoe. Vai com Deus. Aí eu falei, você conhece a palavra, vai pegar isso mesmo? Não, que tá aí. Vai falando. A última palavra que vem de Deus. Ela conhece a palavra. Acredite que eu conheço, não sei o que se é a igreja. Pessoal, Deus abençoe aí todo o pessoal. A paz, irmão. Deus abençoe. Tudo bem? Na paz, só vitória? Só vitória. Deus abençoe aí todo o pessoal do Face e do YouTube, tá? Mais tarde, em nome de Jesus, tem mais. Fala, João. Deus abençoe.